Não, não é não. Não dá atenção não, Eternal. Vira o tema. Dá atenção Eternal, tira aqui só o Pix aqui, por favor. Tirar o Live Pix. Tira o Pix. Tira o Pix É para ajudar no nosso Rivotril, porque só assim para a gente poder assistir essas séries e se manter estável. Ou não, né? Cara, não, velho, eu já posso embora. Eu vos declaro robô e roboa. Vira o tema. Robô e roboa. Vamos falar de Kamen Rider. E como eu falei... E nem é TechPix, viu? Pode por robô e nem é TechPix. Vamos falar agora sobre Kamen Rider Gabi, nosso menino Jujuba. E que episódio interessante também que tivemos em Gabi. Bem legal. Né? Enquanto em Gozyuji tivemos um episódio interessante ruim, em Gabi tivemos um interessante bom. Né? Que finalmente mostrou um Deep perturbado, né? Mostrou um Deep que tinha um plano fixo na cabeça e quem foi que falou? Foi tu ou foi o Rodrigo? Foi eu. Na última live. Foi tu, não foi, Rodrigo? A ideia dele era esperava que o... Exatamente. E realmente, no final das contas, o plano era que o Deep colocasse o Lango para derrotar o Gabi. Só que não deu, meus queridos. E o Deep entrou em desespero. Ele já era perturbado já desde o começo da série, né? Ele só ficou mais. O sonho dele, né? Um pesadelo lá, mochiloso. O pesadelo foi da hora. Mas foi bom. Dizendo, né? Não, e assim... Dizendo que... A menina é do tamanho do meu polegar. A menina do tamanho do meu polegar, pegando um cara desse tamanho aqui pelo pescoço. E você não vai me vingar, não, seu corno? E jogou ele. Não, sabe? Achei irado. Eu achei iradíssimo. E sem contar também que a própria Glota percebeu que, no fundo, isso é um plano do Deep. E a Glota ficou arrasada com a morte dele. Ela falou assim, você viu de alguma coisa? Você viu de alguma coisa? Matou o Lango? Só dizer uma coisinha aqui. Lango vive. Não. Lango vive no final. Tomara, Bebeto. Não, Bebeto. Tô contigo. O Lango nem aparece mais. O Lango, ele desintegra. Eu já mudei a minha ficha pro vilão final, já. Já tem outra... Eu ainda acredito que vai ser o Nialv. Não, você superestima o Nielv. Não, é o Nialv. É o Nialv, gente. Por favor, é o Nialv. Enfim. Não tem nada de vilão, Nielv. É mais um... A gente percebeu o plano, foi para cima do Deep, só que a Liesel, protetora do seu maridinho. Né? Uma coisa que eu descobri outro dia. A atriz que faz a Liesel só tem 15 anos de idade. Olha, boa atriz, hein? Eu não sabia disso. Não, interpreta bem, mas, muito errado. Muito errado. Fazer um papel de... Enfim, deixa quieto. A Rina só tinha 15 anos também. A Rina é do Butchard. Verdade, a Rina Kiyama também. Enfim. Não, a Rina Kiyama não. A Rina é do Butchard. A Rina do Butchard. É verdade. A Rei Matsumoto. Sim, a Hinekudo. Isso, né? Isso. Gente, tô com a voz cansando hoje. Enfim. O que eu gostei desse episódio, galera, vamos lá falar as coisas que eu vai falando aí que eu vou dar uma descansada na voz. O Hanto, cara, eu acho que esse episódio, se a gente for colocar ele assim um personagem, né, que se destaca aqui desse episódio é o Hanto e tudo que ele passou durante o dia, porque fez a gente lembrar, né, do que ele passou durante a série. Vamos lembrar. O Hanto, ele perdeu a mãe, depois o Hanto perdeu o mestre, né, que era como se fosse um pai para ele e tal. O mentor dele. Exatamente. E o Hanto, se você for olhar, o Hanto é o que mais perdeu ali. O Hanto. Foi utilizado como cobaia. Temos que lembrar desse detalhe também. Afinal de contas, ele não se tornou Valen porque ele queria. Ele foi vítima de uma cobaia. Ele queria, mas ao mesmo tempo, ele também foi uma cobaia na mão do Suga. Inclusive, só reforçando para vocês. Foi enganado. Ele é inocente, cara. Inocente. Só o último, eu vou puxar o layout só para dizer uma coisinha para a galera do chat. O Suga morreu! Supera!
Prossiga, HR. Não, o que eu tava falando, né? O episódio dá dicas, né? Sobre algumas. Por exemplo, aquele carinha, né? Que é dono lá. Dono não, ele ficou É no um dos lugar do pai. cozinheiros da loja de doce. Ele ficou no lugar do pai do garoto, né? Que o pai do garoto morreu e ele ficou lá como cozinheiro. O episódio ele já mostra meio que evidencia esse personagem, porque vai mais para frente no episódio ele vai ter uma importância, né? Com relação Vai ter a virada, vai ter o plot twist, literalmente, né? ao Hunter. Inclusive, aí. Parabéns pelo plot twist. Foi muito bom, cara. Não, mas eu já sabia, eu já suspeitava daquele cara ali, porque a câmera meio que vai na cara dele direto assim, então olha, galera, esse cara aqui não tá aqui por acaso, entendeu? Não vai ser só um carinha aí. E outra coisa que talvez as pessoas não tenham notado, aquele cara que o Shioma fala, tô suspeitando que ele pode ser um Granute, aquele doninho lá, dono da... Eu suspeitei também. Hoje eu assistindo, eu suspeitei também. Quem? O dono daquela lojinha de doce? Exatamente. Eu estou suspeitando ali, mas é só suspeitas por enquanto, né? Porque ele é assim, ok, ele aparência humana, mas ele tem alguma coisa ali, né? Alguma coisa suspeita e tal. Lembrando também, galera, que já estava mais do que na hora de começar a aparecer Granutes que não são Granutes maléficos, tem um momento na série que o Shoma coloca em pauta. Será que, assim como existem outros Granutes que não querem machucar os humanos, que não são maus e não apareceram? E o Shoma dá chance, né? Ele fala, Exatamente. Antes de matar o Granute, ele fala, você vai parar de comer doces sombrios? Aí o Granute fala, não, eu vou continuar comendo até morrer. Até morrer. Então, e aí eu vou o Shoma vai matar eles. Exatamente. Inclusive, o Jeep quase rodou nesse episódio, viu? Se não fosse a laser, eu quero falar sobre a cena. Assim que você terminar, eu quero falar sobre a cena de luta. Não, já terminei, pode falar. Cara, que cena de luta, porra, boa. Foi muito boa, porque a gente viu ali literalmente o lado visceral da Jeep. Porque literalmente é uma Jeep fora de controle. Completamente desorientada. E ela tem um momento em que ela tá atacando o Gav e que ela tá chorando e que ela perde a força, que ela fala assim, eu preciso te derrotar. Eu preciso acabar com você. E ali, o Shoma transformado como Blizzard Sorbet. Vamos combinar? Seria muito bonito se o Jeep morresse para Blizzard Sorbet. Mas enfim. Seria legal se ele morresse para Cake, cara. Porque foi a Cake que matou a Cheetah. Não, ia ser impactante se ele morresse para Blizzard Sorbet. Ia ser impactante. Aí ele falou assim, Jeep, eu não tenho outra escolha. Quando ele vai dar o ataque final, oi? Alice, você não vai matar o meu maridinho. Mas antes disso, Eternal, o Blizzard Sobert, o Gavi, ele segura a espada do Jeep de costas. Ele faz assim, ó. Para mostrar a superioridade do porque ele já cara, tá um nível muito acima dela. Mas antes disso, tem uma cena que é muito boa, cara, que eu rachei de dar o bico, eu rachei de rir, rachei o bico de rir, que foi quando a Jeep, o Hunter tinha derrotado um familiar, aí ele foi para cima da Jeep, a Jeep ignorou ele foi para cima de novo, aí ela criou um outro familiar, os dois familiares pegaram ele pelo colarinho da armadura, saíram arrastando ele. E aí ele grita, Shoma, pode deixar esses dois aqui comigo. E os caras arrastando ele. Esses aqui eu me viro. Tipo assim, eu acho foda demais, mano. Eu tô sendo carregado, mas deixa comigo. Aquela coisa. Foi mais ou menos assim. Eu vou tentar interpretar aqui. Não preocupa comigo, não. Eu tô de boa, tomo conta aqui. Muito bom essa cena, cara. Muito bom. É isso que eu falo, cara. Tem maneiras de você mandar um alívio cômico. Não precisa ser escrachado, não precisa ser forçado. Olha aí, ó. Eu ri, tava tudo ali dentro. Foi sutil. Mas não chegou nem a dar graça, digamos assim. A gente comentando agora, acho engraçado. É engraçado, né? Exatamente. Mas na hora, tipo, aquele adrenalina da luta, porra, bicho, maravilhoso. Bom, viu, velho?
foi legal, Boa não. luta, viu? Foi Boa. uma das cenas de luta que eu mais gostei, né? Foi uma das cenas de luta que eu mais gostei. E falando ainda sobre o... Falando um pouquinho sobre a história do episódio, em que o Gav, o pessoal da Happy Party, né, tá tentando ajudar a uma lojinha de doce, com doces diferenciados, doces artesanais, a ganhar Doces mais visibilidade, tradicionais. ganhar público, poder ajudar a vender mais. E com isso a galera do Happy Party começa a querer ajudar. E é muito engraçado que o Shoma comendo os doces, ele tem aquele momento de satisfação e alegria, e do nada, oi? Pula o Gotizoeiro. E todo mundo pergunta: o que aconteceu? Alguma coisa aí? Algum problema aí? Você sabe que eu ainda me sinto meio. Eu não sei como eu me sinto em relação a isso, cara. Sinceramente. Eu ainda acho estranho. Eu ainda não consegui me acostumar com isso. É estranho. Uma coisa que era estranha, que eles acabaram meio que tirando, assim, não tirando por completo, é a língua dos granudes. Que no começo sempre tinha. Eles tiraram, ele abriu aqui, ó, aí tinha a língua lá e pegava. Aí meio que eles foram tirando no decorrer dos episódios. Caralho, Naru é demais, velho. Naru é demais. Bom, vamos lá. Sim, no geral, foi um episódio muito bom. E aí nós tivemos o plot twist, que assim, que a gente já meio que esperava, mas ao mesmo tempo, a construção até aquele plot que foi o interessante. Que assim, e tem um detalhe que no meio dessa cena ele fala assim, não, o antigo dono da loja de doces, ele me criou como seu substituto, como seu sucessor, e ele me tirou de uma situação muito ruim. Foi aí que você falou que isso já evidenciava para algo correlacionado, né? Mas a prévia já entregava também, né? Já entregava um pouco. E assim, e aquela virada em que simplesmente ele se transforma num granil, se joga debaixo dos escombros para poder proteger o menino. Eu falei, cara, isso foi bom. Isso foi bom. Foi bom. Foi bom porque. E deixou. E sabe que eu. Cria um dilema moral, cara. Cria um dilema moral. Porque. Isso! Porque, olha, você tá ali, né? Você tá de frente com o cara que assassinou que sequestrou a tua mãe, e você pensa, será que ele realmente merece morrer? Entendeu? Será que esse cara, esse garotinho aí, que ele tá protegendo, não vai sentir a falta dele, como eu senti a falta da minha mãe, se eu for matar esse cara aqui? Porra. Isso pensando no contexto moral. Série, mas assim, contexto moral. Mas agora, se fosse o Urakia matava aquele cara sem dó e na piedade. Agora acho que até o Shoma queria dar uma fraquejada, talvez. Não, mas o Shoma tem todos os motivos para fazer a Deep, o Deep de arrasta. Tem todos os motivos aí, por causa que eles que criaram lá, eles que comandam toda a estômago e tudo mais. Então eles têm que morrer. Mas aí cria esse dilema moral na cabeça do Hanto, que a gente vai ver no próximo episódio. E, cara, foi muito. Eu não sei se foi de propósito ou se foi porra do episódio mesmo. No final, o cara ele sai com o molequinho nos braços, né? Porque, vou ajudar aqui o molequinho, né? Porque o molequinho tá. Mas se você for olhar por outra ótica, dá a impressão que ele pegou o molequinho para se proteger. Não, pior que não. Ele vai me atacar. Eu não entendi dessa forma. A mim deu essa impressão. Porque tem dois detalhes. Desculpa, tem dois detalhes aí. O primeiro é que, aparentemente, ele não se lembra. Porque quando o Hanto fala para ele... Calma, caralho, deixa eu falar. Rodrigo. Só um instante, Rodrigo. Isso daí é porque ele aparentemente já tinha costume de sequestrar pessoas. Então, ele não distinguia se ele tinha sequestrado a mãe de fulano, pai de ciclano, filho de ciclano. Era isso, porque... Então, isso é o que você entendeu. Eu estava falando o que eu entendi. Aí você entendeu que é isso. Pode prosseguir agora. Beleza. Em primeiro lugar, aparentemente, pelo que eu entendi, eu acho que ele não se lembra que ele sequestrou a mãe do Hanto.
Por quê? Ele é um Granute. Ele ficou como disfarçado como humano durante todos esses anos. Aparentemente, ele não sequestrou mais humanos e nem atacou mais humanos. Se redimiu. E quando o Hanto fala para ele que finalmente eu te encontrei, estou te procurando, você sequestrou minha mãe, blá, 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 ele faz um tipo, então foi isso. Aí ele pega o menino, olha para ele e fala, eu não vou fugir, a gente conversa depois. E ele leva o menino. Outra hora. Então, tipo, ele sabe que ele... o que eu entendi, ele sabe que ele fez alguma coisa horrível, ele sabe por que ele tá lá esconde, porque ele precisa se esconder, ele sabe que ele fez alguma coisa ruim. E aí a impressão que eu tenho é que ele sabe que ele fez alguma coisa ruim, ele tinha esse sentimento de que ele tinha que, sei lá, pagar por alguma coisa, e agora ele finalmente encontrou o cara que vai fazer ele pagar pelo crime que ele cometeu, que na minha percepção, ele não se lembra. Ele sabe que ele cometeu alguma coisa, mas ele não se lembra o quê. Porque ele pode ter cometido vários outros assassinatos. É isso que eu estou dizendo. Embora essa leitura sua também faça sentido com o roteiro. Mas, para mim, eu acho que ele não se lembra mas, de ter sequestrado na cabeça do Hanto. Mas na cabeça do Hanto, é você que eu estava procurando. Não, sim, eu estou falando do ponto de vista... E aí ele deve lembrar assim. E tanto é que o Hanto fala, você matou a minha mãe, você sequestrou minha mãe. Sequestrou, aí, isso. Você sequestrou minha mãe aí. Então você era aquele garotinho. E aí é nesse momento. Eu acho que ele nem fala isso, Eternal. Ele fala, então foi isso. Ele fala, então foi isso. Então e aí ele deve, e aí com certeza deve ter visto em algum momento a imagem dele sequestrando uma mulher e deixando um garotinho desamparado. Assim, gente, foi muito, assim, ficou óbvio. Mas a construção, mesmo no óbvio, foi boa. Foi muito boa. Foi bom porque queria esse dilema moral na cabeça do Hanto. E se o Hanto perdoar esse cara, vai ser o tipo. Ele vai estar pegando todo o seu objetivo de vida. Vai ser um ato muito. Não sei se é sacrifício a palavra, vai ser um ato de benevolência muito grande, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele está buscando isso como uma redenção. Então, assim. É por isso que entra o dilema moral. Difícil. Entre a benevolência e a redenção que ele busca. Porque você se coloca no lugar. Você se colocou no lugar do personagem. Vai lá, o Eternal. O Eternal teve a mãe sequestrada por esse cara. Você teria a mesma atitude que o Hanto... A gente não sabe ainda, né? O Hanto pode ter, né? De perdoar esse cara e tal, no passado. A gente se coloca nessa situação, que é mais incrível. Porque é uma situação bem apertada, é uma situação bem complicada, né, bicho? Mas, assim, então o Hanto, ele tá nesse dilema, ele vai criar esse dilema moral, e eu espero que, pelo menos, eu sei que esse cara vai rodar, eu tenho toda certeza que esse cara vai rodar, né, no próximo episódio, mas que ele rode, pelo menos, protegendo a criança ou protegendo o próprio Hanto. Entendeu? Seria uma forma dele mas eu acho que no fundo esse Granute, ele pode chegar simplesmente e falar assim: tudo bem, eu aceito pagar pelos meus crimes e eu tô aqui. Pode também ser. O Hanto não vai, velho. O Hanto não vai fazer isso. A prévia já mostra o Hanto. A prévia mostra um lance e o Hanto atacando ele. Agora, se o Chama vai se intrometer no meio, aí a prévia já não mostra. Aí que a gente... não, porque o Chama ele sabe. Ele sabe que não tem certas coisas que ele não pode se intrometer. Nesse caso aí do Hunter, eu acho que é uma delas. É meio ossada isso. Galera, para finalizar, nota do episódio. Cara, eu dou 9. 9? Fácil. Rodrigo? Fácil. 9 também. 9? Cara, eu ia dar um 8, mas seria injusto dar um 8 para esse episódio. Então eu vou dar um 9 também. Mas não, na verdade, eu vou dar um 8,5, porque, assim, faltou um pouquinho do Rakia nesse episódio. O Rakia ficou um pouquinho apagado. Não, arredonda isso aí. 8,5, porque eu vou fazer o papel do Naru aqui, vou ser o chato. Eu vou dar um 8,5 porque eu senti falta do Rakia. O Rakia ficou apagado nesse episódio.
né? Eu queria um pouquinho mais do Mas o Uraki apareceu, o menino ligou para ele falando, fala lá pro teu amigo lá que é youtuber, divulgar a lojinha do... Apagadinho. Lojinha porque do... porque assim, a única coisa que eu estou esperando agora é aquilo que eu te mandei no WhatsApp. A Final Form dele que vai sair. Agora? Ah, tá, entendi. Aquela Final Form que eu te mandei. Lembra? A gente, inclusive, semana que vem, se der tempinho, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, né? Bom, vamos aos comentários rapidinho para a gente encerrar a live, né? Gabi só segue acertando. Muito. Demais. O Deep tá ficando cada dia mais bonito e louco. Eu tenho que concordar contigo, Gabriel. Porque Deep é lindão. Bonito aí. Lamento te informar, Bebeto, sobre o Lango. Ele não aparece virando poeira como a Cheetah. É isso aí. Alguém deu muito ácido Sérgio pro Deep. Pra pele. É verdade. Eu acho que a Grota vai perder a paciência com a Liesel. Você acha? Eu tenho Na verdade, a Glota tá numa encruzilhada, né? Eu acho que a única forma da Glota... Ela não quer ficar sendo submissa a Liesel por muito tempo, né? Ela tá doida. Não, a única forma da Glota se destacar é se realmente ela for a assassina do irmão do Rakia, né? Então, eu acho que para ter um destaque dela, assim, tal, acho até um destino desse fecho, né? Eu acho justo, seria justo, inclusive. Uhum. Eu acho, inclusive, eu vou até, antes, só voltando aqui, eu acho que, inclusive, vai ser isso que pode gatilhar a Final Form do Rakia, do Vran. Acho que não, sabe por quê? Porque é o Dente que vai criar essa forma. Mas ele com certeza vai usar essa Final Form. Então, provavelmente, vai ser aquela coisa. Vai gatilhar, que eu digo, que vai encaixar o uso dela durante essa luta. A utilização dela durante essa luta. Isso. Eu espero que o Hanto tenha a vingança dele. É uma coisa assim que faz parte da série, né? Seria legal, mas é aquela coisa, tem que ser. A gente nesse só quer contexto, que nesse contexto, eu acho que não aconteça, talvez não aconteça. Nesse contexto que a gente levantou aqui, né? Talvez isso não aconteça, e até mesmo pela prévia, né? Que o Rodrigo ressaltou aí. Eu não vi, né? Mas provavelmente não vai ter. Tô com pena do Hanto, personagem de tragédia grega, fez de acordo com o diabo, Suga, para se vingar e vai conseguir, mas vai matar um Granute que se regenerou. Pois é, cara, é um dilema moral forte. Um dilema moral forte, né? Vamos ver aqui. O Suga vai voltar. Gente, me convence! Me convence! Suga morreu, vou fingir que acredito. Ai. Tá bom. Suga Vi? Deve ser Suga Vive. Olha, temos um outro integrante aqui no chat, o Dabi. O roteiro é foda, mas... Qualquer personagem de Kabuto que aparecer no chat, eu vou dar moral aqui. O roteiro é foda, mas o Henshin, o Gadget, os trajes são os mais horríveis da história. Será que isso é de Goziwood ou de Gabi? É de Gabi. Deve ser de Gabi, que a gente tá falando de Gabi, né? A gente tá falando de Henshin, né? Suga zumbi. Não, cara, esquece o Suga! A volta do Suga vivos. Dos Sugas vivos. Eu não quero que o Granute Lobo fique vivo. Ele não vai. Assim, ele não vai sobreviver, né? Mas assim, vai ser aquela morte que vai dar um leve aperto no nosso coração. Mas é aquela questão. No fundo, ele tá regenerado. O antigo dono da loja de doce regenerou ele. Uhum. Ele mesmo fala isso. Também não bota minha mão no fogo, não. HR tá muito Maria vai com as outras. Né? Deixa eu ver aqui.
Gabriel Fiscal. Caraca, briga! Olha a opinião, Briga! sim. Briga! Vamos ver, mano. Histórias boas, de acordo com o diabo, não aquele diabo que sacaneia o acordo, mas acho que o diabo que entrega literalmente o que a pessoa pediu. O Hunter vai ter a vingança e ele pode ser consumido. Bem filosófico isso. Isso. Voltaram até uma estrelinha aqui no comentário do Márcio. O Deep tá louco para satisfazer os sentimentos dele. De vingança, porque desde que ele viu a Cheetah morrer na mão do Gavi, ele quer acabar com o Gavi de alguma forma. E ele vai usar tudo e todos que puder. Eu não sei como ele ainda não usou a Liesel. E detalhe, a Liesel disse que quando acho que o Niebla que falou com Boca que o Lango morreu, né? Aí a Liesel fala, não, tudo bem, nós assumimos, eu e o meu marido assumimos, né, esse papel de pegar os doces e tal. Então o Deep tá meio nessa... Essa cena do Hunter foi muito boa. A cena é que ele é arrastado pelos avatares. Mas os caras gostam de colocar o Hunter em situações bravas. Ele tem que matar o Granute Lobo, que agora cuida de uma criança. Dilema moral, né? Para mim, a discussão que o Se o Hunter perdoar esse cara, eu vou sugerir que ele seja canonizado. Vai pro inferno, galera. Para mim, a discussão que Se o o Hunter Hunter perdoar esse cara, porque vai ser um baita... Mesmo se os Granuts forem ruins em suas maiorias, isso justifica um genocídio de todos os Granuts? Nossa. É uma boa discussão. Boa discussão. Até agora a gente só viu o Granute que usou os humanos para transformar Exatamente. A gente só viu o Granute que só queria se satisfazer para poder alcançar os doces sombrios, parará, só queria os doces sombrios. Nunca Na verdade, a gente só viu os usuários. Os usuários dos doces sombrios. Os usuários dos doces sombrios. Nunca vimos o Granute regenerado. E isso realmente é uma coisa que desperta a curiosidade das pessoas. Essa cena do Hunter foi muito boa. Foi mesmo. Me lembrou a cena do Hunter com o Granute caranguejo na fonte. Não lembro agora dessa cena. Será que farão como os Tokus das antigas? Eu gostaria que ele matasse o lobo, mesmo para ter o clima triste. Aí ela alcançaria o nível de série Dark, né? Vamos ver aqui. Se o Hunter deixar o Granute Lobo, eu vou odiar. Sim, vai ser um misto de sentimentos, né? Vai ser aquela coisa assim, a gente pode gostar muito, mas a gente pode odiar. E vamos fechar aqui. Não, pula pro... Nossa, se também não tem um... Pula para esses últimos comentários e vamos finalizar. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. A construção do episódio foi ótimo. Fazer a gente se impedir pelo garotinho Grande Lobo. Depois geografia finale. Lá que vai ter uma forma nova, mas como ele vai conseguir um novo cito? Dente. O próximo, o Deep vai fazer Henshin. Sim, nós vimos oficialmente ele usando o Bitter Gavi e o Break Cookie de novo. Só que é diferente. Aprimorado. Vai ser aprimorado. O Bitter Gavi é aprimorado. Mas, se rolar um monstro misto de genética do Suga... esquece o Suga, gente! Pelo amor de Deus! Quando o Suga voltar à vida, a gente volta a falar sobre ele. Não sei, Gabriel. O primeiro foi feito pelo Nielv e agora vai ser feito pelo Dente. A forma é distinta. Mas o Dente já sabe fazer a fórmula do cinto. Né? Ele fez para o Valen. Nunca duvide da capacidade dos caras de lançarem brinquedos novos. E talvez seja uma versão 2.0 no caso do cinto dele. Isso, galera. Chegamos ao final de mais uma live.